Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal, um ótimo final de semana a todos. E hoje é dia de Grêmio, 9 horas da noite, no Morumbi, contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo duríssimo que a gente precisa, no mínimo, pontuar, pelo menos empatar contra o tricolor paulista. Na sequência eu vou trazer alguns detalhes da tabela de classificação, o cenário atual do Grêmio em meio a esta competição tão complicada. Vamos falar sobre uma surpresa absurda, mas não para por aí. O Grêmio não terá alguns jogadores, ao mesmo tempo terá sim novidades e o Mano prepara um time bem diferente. E uma informação que vem de Santos, uma possível troca dupla com o time santista na janela de transferências da metade da temporada. Que especulação é essa? É tudo isso em nome de Matiello, corretora de seguros, e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vai deixando a tua opinião aqui nos comentários sobre todos os temas e não esqueça, deixa o like, assim o conteúdo chega a mais gremistas aqui no YouTube, então já deixa o like aqui na arrancada. Vamos lá, gente, eu quero dizer para vocês que o Grêmio tem um jogo duro contra o São Paulo. O adversário que foi o último a perder a invencibilidade. Apenas uma derrota, mas é verdade também que o São Paulo só ganhou uma vez. São 6 empates e empatou muitas vezes jogando dentro de casa. Por exemplo, na estreia, empatou com o Sport Recife, que só tem 2 pontos. A lanterna do campeonato conquistou um desses pontos, portanto, justamente contra o São Paulo. Não é um bicho de 7 cabeças, mas não é um jogo fácil. Jogar no Morumbi tem sido muito difícil para o Grêmio nos últimos anos e será ainda mais, sem dúvida alguma, por todo o contexto. Primeiro eu quero dizer para vocês que vejo que o empate sim é um bom resultado olhando para a sequência. Faltam 4 jogos até a parada do Super Mundial, 4 pelo Campeonato Brasileiro. Ainda temos o Sportivo Luquenho pela Sul-Americana e o CSA pela Copa do Brasil, essas 2 partidas que serão na Arena. Mas pelo Campeonato Brasileiro, hoje contra o São Paulo fora de casa, depois teremos o Bahia em casa, depois o Juventude em Caxias, no estádio Alfredo Jaconi, e ainda o Corinthians mais uma vez na Arena. Então 2 jogos fora, 2 jogos em casa, mas um dos jogos como visitante é contra o Juventude. Com todo respeito ao Juventude, nós temos, obviamente, condições de ir lá e vencer, mesmo que o histórico recente seja negativo. Mas o Juventude é uma equipe que está brigando com a gente na parte de baixo da tabela. Neste momento é um adversário direto, então a gente precisa ter um bom resultado contra a equipe da Serra, que recentemente, inclusive, demitiu o treinador. Bom, eu quero dizer para vocês que pintou uma surpresa absurda, que é a do Edenilson. Não é a única surpresa, mas eu quero começar por essa, que é a mais impactante, sem dúvida alguma. O Edenilson estava recuperado de uma lesão muscular grau 1. Porém, voltou aos treinamentos e sentiu uma nova lesão no mesmo lugar. E desta vez, mais grave, grau 2, o que é normal. Quando o atleta reincide numa lesão muscular, ela vem com um grau maior. Mas o questionamento que fica é o seguinte: o Edenilson estava mesmo plenamente recuperado ou houve um erro de avaliação, de repente numa tentativa de antecipar o retorno? Porque o jogador, na mesma semana que volta aos treinamentos, recuperado de lesão, era isso que dizia o clube, volta a ter uma lesão no mesmo local e agora uma lesão mais grave. Será que ele fez o reforço necessário? Será que o Grêmio antecipou pela necessidade? O Edenilson não é um grande jogador, mas no nosso contexto atual, sim, é uma peça importante do meio-campo, um jogador com uma característica quase que única no elenco. O que aconteceu? E aí começa a surgir mais preocupação em relação ao departamento médico. No vídeo anterior nós falamos sobre o escândalo que foi a situação do Mike. Volta um conteúdo aqui que tu vai saber com detalhes. E agora essa situação do Edenilson, que me faz temer o Vilha Sante, que é uma novidade positiva na delegação. Ele está recuperado de lesão, e foi uma lesão mais grave que a primeira do Edenilson. Foi grau 2, agora o Edenilson tem uma grau 2. O Vilha Sante teve uma grau 2. Será que realmente ele está plenamente recuperado ou será um risco? Imagina perder o Vilha Sante por mais tempo. Tomara que não. O Vilha Sante está concentrado, viajou a São Paulo e provavelmente não começará o jogo. Pelo menos o que disse o técnico Mano Menezes.
que o Vilhaçante teria condições de atuar alguns minutos, deve entrar na reta final da partida. Bom, o Kiki Oliveira também não ficou à disposição, gastroenterite, um dos principais, se não o principal jogador do nosso ataque no momento. Para uma partida fora de casa, onde é tão importante o contra-ataque, a jogada rápida com força, é um prejuízo muito grande não ter o Kiki Oliveira, que permaneceu, portanto, em Porto Alegre. João Lucas seria o lateral direito, mas sentiu, não viajou. João Pedro, que não teve lesão, mas estava com dores na canela, viajou meio que no sacrifício. Vai ter que ir para o jogo, até porque não tem outro. O Igor Serrote vai demorar para voltar por conta da fratura no punho. Passou até mesmo por cirurgia. É uma situação complicada. São muitos problemas nesse time do Grêmio e o Mano pode apresentar uma alternativa diferente. A possibilidade de ele jogar com 3 volantes e nenhum deles muito de saída de bola. Camilo, Ronald e Dodi. Tirando o Vilhaçante, que até então, pelo que se sabe, não tem condições de começar, são os 3 volantes que ele tem. Começaria com, provavelmente, o Camilo numa primeira função e um tripé, saindo por um lado, provavelmente pela esquerda, o Dodi, pela direita, o Ronald. Fechar a casinha para construir o empate com o São Paulo. Esta é uma possibilidade. Caso ele não escolha os 3 volantes, ele iria com 2 pontas e um meia, um time aberto. Tem um pouco de dificuldade para acreditar, mas seria da seguinte forma: Camilo ou Ronald, né, aí um dos dois apenas, eu diria que a chance maior para o Ronald. Dodi com certeza joga, Monsalve. Aí nas extremidades seria o Amuso, ele teria 3 jogadores para escolher 2. Amuso, Alisson e o Pavon, que está de volta. O Pavon é um jogador mais tático, marca melhor do que o Amuso e que o Alisson. Poderia daqui a pouco o Pavon, mas o Pavon ficou tanto tempo fora, voltaria já ao time titular? Eu não duvidaria. O Bright White retornará ao centro do ataque e o Arezzo volta para o banco de reservas. O Marlon está de volta e isso precisamos comemorar, ele é muito melhor do que o Lucas Esteves e a zaga mais uma vez deve ter o Gemerson. Para quem quer a saída do Volpe, que é o meu caso, ele não vai sair, ele permanece na equipe titular. Bom, o time do Grêmio para o confronto, portanto, Volpe, João Pedro, Gemerson, Wagner Leonardo e Marlon. Essa dúvida no meio-campo em relação aos volantes, se vai com 3 ou não, essa dúvida em relação aos extremas. Monsalve provavelmente joga. Como o Mano tem mudado, eu não duvidaria que ele colocasse o Cristaldo, mas ele tem dito, não posso mudar tanto assim, não posso mudar toda hora. Tomara que ele dê sequência ao Monsalve, mas eu não duvidaria do Cristaldo aparecendo nesse time. E no comando de ataque, o Bright White. Esse é o Grêmio, com essas dúvidas. 9 da noite o jogo, 8 horas teremos a confirmação oficial. Bom, para a gente falar aqui sobre uma especulação que vem de São Paulo, de uma possível troca do Grêmio com o Santos. Que papo é esse e quais jogadores estariam envolvidos? Mas antes, eu quero te dizer que a Matiello Corretora de Seguros é o lugar certo para tu fazer o seguro do teu carro, o seguro da tua casa, seguro de vida. Faz uma cotação sem compromisso, falando direto com o Matiello, o proprietário, no telefone que está na tela. É uma empresa que vai cuidar de tudo no momento mais importante, que é o do sinistro. Vender seguro, qualquer um vende. Na hora que alguém bater no teu carro, acontecer alguma coisa com a tua casa, eles vão te dar todo o amparo necessário, cuidando de toda a burocracia e pagando corretamente todas as coberturas contratadas. Uma empresa de confiança. Essa é a Matiello Corretora de Seguros. Fala com o proprietário Matiello no telefone que está na tela, ok? Gente, olha só, a informação que vem de São Paulo é que o Santos está insatisfeito com alguns atletas a ponto de querer negociá-los, envolvê-los em trocas. E eles colocam 3 jogadores. Eles colocam o João Paulo, goleiro, colocam o Diego Pituca, volante, e o atacante Guilherme, que até pouquíssimo tempo estava vivendo uma grande fase. O Grêmio já se interessou por 2 deles, pelo goleiro João Paulo e também pelo volante Diego Pituca. E esses interesses surgiram nesta temporada, no início do ano, João Paulo em uma outra oportunidade também. O que vem de São Paulo é que o Santos estaria disposto a oferecer uma troca a alguns clubes, entre eles o Grêmio, mas não citam exatamente qual seria o jogador do Grêmio ou os jogadores do Grêmio que interessariam. Eu lembro que certa vez o Santos chegou a fazer um contato em relação ao Natan Pescador, mas não evoluiu por desejo do jogador. O Santos na oportunidade estava jogando a Série B. Seria interessante Diego Pituca e João Paulo? Por enquanto, sendo bem honesto com vocês, isso que vem de São Paulo é uma especulação.
mas a gente sabe como o mercado se movimenta para clubes que têm dificuldades financeiras, que é justamente o caso do Grêmio e também do Santos. Eu acho que seriam dois bons reforços, tá? Gosto dos dois, tanto do goleiro João Paulo, que está lá na reserva, quanto do Diego Pituca, um camisa 8 que a gente não tem. Vamos ver se isso ganha corpo na sequência, porque a janela vai abrir já a partir do próximo mês, beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vai deixando a tua opinião nos comentários. Quero te dizer que o crepe do Alemão é o melhor disparado do Rio Grande do Sul, incomparável. Na mais bela praia gaúcha, Torres, crepe do Alemão. Tu não vai te arrepender, tu vai gostar e muito e nunca mais vai querer nada diferente disso, nem parecido. O crepe do Alemão é o melhor, beleza? Até o próximo conteúdo, grande abraço!